Ok, hoje nós estamos voltando aí aos estudos, vamos fazer uma oração, vamos ver se a gente termina hoje a carta de Esmirna. Senhor, nós te agradecemos em nome de Jesus por esse domingo, por essa hora bendita, e que Tu nos dás, ó Deus, o privilégio de nos assentarmos para estudarmos a Tua Palavra, conhecermos mais de Ti, sermos instruídos na verdade do Senhor. Pedimos a bênção do Teu Espírito em nosso pensar, para que o nosso coração voltado para Ti viva em Ti a verdade que a Tua Palavra revela às nossas vidas. Em nome de Jesus e para a glória do Senhor Jesus. Amém. Nós estamos aí examinando a carta de Esmirna, a segunda carta do Apocalipse. Nós começamos esse estudo mostrando que as 7 igrejas, o sol do céu também. As 7 igrejas que o Apocalipse fala, elas são representativas do todo das igrejas da Ásia Menor, daquilo que estava acontecendo, e dessas 7, 5 igrejas são problemáticas. São aquelas que diante da tribulação nos ensinam como não viver diante de tribulações, diante das dificuldades. E 2 são aquelas que testificam para nós aquilo que Deus espera ver de nós diante dos momentos difíceis da nossa caminhada de fé. E a primeira igreja que nos é dada como exemplo é exatamente a igreja de Esmirna. Uma coisa muito curiosa é que essa igreja ela era conhecida de fato no primeiro século como uma igreja fiel ao Senhor. E ainda na primeira metade do segundo século ela nos deixou um testemunho muito bonito dessa fidelidade dela. O bispo dessa igreja era São Policarpo, um homem extremamente fiel a Jesus, um homem que recebeu a autoridade de pastorear a igreja de Esmirna da mão do apóstolo João, segundo os documentos da igreja, ou seja, ele foi discípulo direto do apóstolo João. E quando houve a grande perseguição da segunda metade do segundo século na igreja cristã, Policarpo foi preso já com 82 anos, foi levado para a arena, e ali ele foi convidado a negar Cristo diante da multidão. Do contrário, os leões e as bestas feras seriam soltas na arena e ele seria estraçalhado vivo pelos animais. E aí, quando foi dada essa alternativa para ele, Policarpo disse a todos os presentes o seguinte: há 82 anos eu sirvo ao Senhor Jesus. Há 82 anos ele nunca me decepcionou. Ele nunca em nada me frustrou. Não serei eu a decepcioná-lo agora. E aí, ali diante da arena lotada, ele foi devorado pelos animais. E aquilo serviu como um testemunho muito forte para o crescimento do Evangelho na Ásia. Então, essa igreja de Esmirna, ela tinha um histórico muito forte dessa perseverança. Daí nós já vimos, quando Deus começa a falar com eles, ou Cristo começa a falar com eles, versículo 9, dizendo: eu conheço a tua tribulação, e referia-se a essas provas da fé, de permanecer fiel ou não. Também quando ele diz: eu conheço a tua pobreza, porque essa igreja, em virtude dessa fidelidade, era uma igreja cujos membros provavelmente ou perderam muito do que tinham financeiramente, ou tiveram restrições dentro do império e vieram à pobreza. E Deus diz: eu conheço a tua pobreza, eu não estou apático a essa situação, mas eu quero que você, igreja que é pobre, lembre que tu és rico.
porque a tua fidelidade ela tem gerado riqueza aos olhos de Deus. E ele diz: eu conheço a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, que eram aqueles que perseguiam a igreja, dizendo que eles eram hereges. É bem interessante. E é o primeiro grupo, é um dos primeiros grupos. Não, você não vai ter dores. Não, você não vai ter decepções. Ah, está acontecendo isso na sua vida? Repreende, é o inimigo, é o camunhão, é o capiroto, é o endemoniado do Satanás. E Deus está dizendo: não, vocês vão sofrer. Não é o diabo. A gente sofre primeiro porque é o curso normal da vida. O que as pessoas não entendem é que nós estamos num mundo que é totalmente controlado por um sistema pecaminoso. E sinceramente o pecado está pouco se lixando se você vai ser feliz ou não. O pecado quer destruir você, ué. Todo pecado só tem um propósito: destruir você. Aí você nasceu em estado de pecado, ou seja, você é um pecador. Você nasceu numa cultura pecaminosa, numa sociedade pecaminosa. Você quer ser feliz? Não tem como. Você vai sofrer. Você vai sofrer. Faz parte da vida o sofrimento. Se não bastasse isso, ainda tem aqueles que se entregaram ao pecado e não só sofrem com o pecado, como se tornam agentes do pecado e promotores da nossa dor. São aqueles que nos decepcionam, são aqueles que nos frustram. Eles promovem o nosso sofrimento. E Deus está sendo muito honesto: você vai sofrer. Então a melhor coisa é você aprender desde cedo a não paralisar pelo medo, não travar por causa do medo. Você vai sofrer. No caso específico de João, por que eles iam sofrer? Se a vida em si já é um sofrimento, eu lembro, mencionei a Adriana aqui no vídeo, né? Deu aquele abraço para a Adriana lá na Índia. Quando nós estávamos meditando no Sermão do Monte, quando Jesus fala: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas, deixai ao dia o seu próprio mal. Então naquele sermão eu disse assim: irmão, não tem esse papo de que o amanhã vai ser melhor. O amanhã vai ser mal, o amanhã vai ser pior. E a Adriana tomou até um choque com isso, né? Porque a gente cresce com assim: não, amanhã vai ser outro dia, amanhã vai ser melhor. Não, irmão, biblicamente o amanhã não vai ser melhor, ele vai ser pior. A maldade dele pode só não ser descarregada em você, mas a maldade do mundo vai continuar no dia seguinte. Hoje, quantos morreram? Amanhã vai continuar morrendo. Quantas pessoas passaram fome hoje? Vão continuar passando fome amanhã também. Ah, mas não é o mesmo. Não, aumentou, tem mais gente passando fome. O amanhã não é melhor. O amanhã é sempre pior. Até porque ele se aproxima do dia do juízo do Senhor. Pode ser que esse dia eu não tenha sofrido, mas eu estou olhando sobre o prisma do egoísmo do meu coração. Eu não sofri, mas também teve gente que sofreu. Então eu só digo que o dia é melhor para mim sob o prisma do meu egoísmo, tá? Eu não sofri, mas o dia continuou sendo mal para um monte de gente. Então, se a vida já é assim, João ainda precisa de detalhe: por que esses caras vão sofrer? Por que a igreja de Esmirna está sofrendo? Porque o dia era mau? Era, também. Porque a sociedade era má? Também.
mas porque eles cometeram uma grande burrice na vida deles. Qual foi a grande burrice que esse pessoal desmiou? Ser fiel a Cristo Jesus. Por que isso é uma grande burrice? Porque o mundo que eu estou odeia Cristo. Então, para os espertos e inteligentes, o que é que eu deveria fazer para viver bem? Negar Cristo. Cara, vive como todo mundo, você vive bem. Você está sendo burro, você está sendo tolo, você está sendo idiota em se opor ao mundo. Esse é o conselho que a gente dá às vezes para as pessoas. Eu lembro quando eu estava recém-formado, então na igreja presbiteriana tem um processo de ordenação, e aí minha sabatina para a ordenação foi uma das mais longas da história do presbitério do Planalto. Foram mais de 4 horas de sabatina. Porque o plenário queria ouvir respostas prontas. Eu nunca fui dado a respostas prontas. Eu gosto de dizer a você o que eu penso. Até porque nisso de duas uma, ou você se converte ou você me converte. Alguém está errado se as nossas ideias não batem. Então, quando eu lhe digo o que eu penso, de duas uma, ou você vai me mostrar que eu estou errado e vai me dar então o privilégio de me arrepender, ou então eu vou lhe mostrar que você está errado e aí você vai ter o privilégio de se arrepender também. Então não me peça para dar respostas prontas. Então eu fiquei ali mais de 4 horas respondendo as perguntas e o pessoal ficou meio assim: e aí, não ordena esse cara ou não ordena esse cara? Esse exame me valeu 2 coisas bem interessantes. Primeiro, foi no sábado, eles decidiram não me ordenar de cara. Eles queriam ler a minha monografia, porque eles não tinham lido ainda. Assim, vamos examinar melhor o que esse cara escreveu para ver o que ele pensa de verdade. Eu achei prudente, isso para mim não foi uma ofensa. Aí, isso foi no sábado. Na segunda-feira, eu tinha 22 anos, o pastor Geomário me ligou e disse assim: cara, você... Ele era o presidente do presbitério, inclusive. Você não quer trabalhar em faculdade de teologia, não? Foi através do Geomário que uma semana depois eu estava lecionando na Faculdade de Teologia da Igreja de Cristo, com 22 anos. Esse exame me valeu um convite para ser professor de teologia, mas também me valeu um conselho que até hoje eu dou risada. O secretário executivo do meu presbitério me chamou na mesma segunda-feira para a gente conversar. Na verdade, ele me chamou no sábado após a reunião. Ele disse assim: cara, vai lá no escritório da Moema Leão. Ele trabalhava com a Moema lá no Gilberto Salomão, lá do sul. Eu quero conversar com você. Aí eu fui lá. Aí ele olhou e disse assim: cara, eu estou contigo em todas as tuas respostas por Deus. Só que de boa, ouça a voz da experiência. Olha a experiência. Até os caras te ordenarem, fala o que eles querem ouvir. Depois de ordenado, você fala o que você quiser. Em outras palavras, não seja burro, fala o que todo mundo está falando. Você entendeu por que é burrice eu ser fiel a Jesus? É óbvio que eu estou falando sobre o prisma humano. Sobre o prisma humano é total burrice eu insistir em ser fiel a Jesus. O que é que isso vai acarretar para mim? Sofrimento. Sofrimento. Dá para imaginar Jesus abraçando você e dizendo: meu filho, deixa eu te falar um negócio. Você quer ser fiel a mim?
Eu tinha uma notícia para lhe dar. Você vai sofrer. Fala aí. A ordem que ele deu para Ananias orar por Paulo, vai lá, né, Sim. curar a cegueira dele, e eu lhe mostrarei o quanto ele tem que sofrer por causa do meu nome. Quanto ele tem que sofrer? O que Paulo aprendeu? Você vai ter o privilégio de sofrer por mim. Ele pensa, né? Ele conseguiu somente a graça de ser mais de padecer de Cristo, né? Padecer de Cristo. A graça de padecer dessas pessoas. Bem-aventurados sois quando vos perseguirem, vos injuriarem e disserem todo mal contra vós por causa do meu nome. Olha que beleza. Essa é a palavra de consolo para a igreja. Essa é a palavra de consolo para nós. Você vai sofrer, que beleza! E por que nós nos alegramos? Porque se o nosso testemunho puder apontar para Cristo, aquele que nos livrou de um sofrimento eterno, de uma condenação eterna, então será a nossa alegria que outros sejam salvos pelo testemunho que dermos da nossa fidelidade ao Senhor. Foi que Policarpo fez, o bispo de Esmirna? Não, ele nunca me decepcionou. Ele nunca me frustrou, porque Policarpo sabia o quê? Qual foi a promessa de Jesus? Ó, Policarpo, você vai ser bispo de Esmirna e vai ser uma bênção, e a tua igreja vai se multiplicar, e o povo vai crescer, você vai ganhar muito dinheiro, eu vou te abençoar com muita saúde. Era essa a promessa que Policarpo tinha? Nunca. Ele foi discípulo de João, escreveu esse texto. Ele viu, ele participou dos momentos que João estava escrevendo o Apocalipse. Por que Cristo nunca o frustrou? Porque Cristo disse: você vai sofrer. Vocês estão me jogando para os leões me comerem? Rapaz, que bênção! É exatamente o que o meu Senhor disse que ia acontecer. Eu vou sofrer. E a morte dele plantou semente de uma grande colheita de conversões na raça alemã. Essa é a primeira questão quando Deus diz assim: não temas as coisas que tens de sofrer, não se deixe paralisar. É isso aí. Tem coisa que está querendo fazer você paralisar? Não tema, é normal, é isso aí, você tem que sofrer. E a outra coisa dentro dessa ideia que está subentendido é: não temas as coisas que tens de sofrer. Eu, Deus, não vou interferir para que você não sofra. Me agrada que meu nome seja glorificado através do seu sofrimento. Eu não vou interferir. Glória a Deus, né? Quando é que Deus interfere? Quando de alguma forma interferir em nosso sofrimento revelará a glória dele de uma forma extraordinária para o mundo. Aí ele decide interferir. Diga, meu caro irmão Tony. Aquela passagem de Tiago, quando ele diz que para transformar os nossos risos em brancos e a alegria em tristeza, seria uma alusão seria nesse sentido? Não, ali é o arrependimento de pecado. Pega toda a tua vida, analisa a tua vida e veja como pecador você miseravelmente é. Então, ao invés de você ficar dando risadinha, dobra o joelho e vai se arrepender de quem você é. É o que Tiago está dizendo ali. E seria esse abandonar nessa vida
felicidade e ir para Cristo com choro, com prantos e com tristeza por padecer. Nesse caso ali de Tiago, há esse elemento mundano. Eu estou tão satisfeito no mundo, se arrepende, em vez de se alegrar no mundo, bota a boca no pó, chora a sua pecaminosidade. Ali tem esse elemento mundano em Tiago. Ok? Vocês estão entendendo esse ponto, irmãos? Não sei como é que o pessoal lê a Bíblia e fica falando que Deus vai dar vitória. Isaías, o próprio, esse meio que Deus usa, né, para falar a respeito de Cristo, eu tive alguns problemas quando eu li a primeira vez, né? Mas a Deus agradou moê-lo e fazê-lo enfermar. Foi muito difícil entender. Como é que Deus podia fazer um negócio desse? Foi o agrado dele. Só quando você entende a gravidade do pecado, você entende como Deus é capaz de fazer isso e disso transformar a cura para as nossas vidas. Deus tira a cura do mal. Isso é um negócio fantástico. Diga. Ele fez com o Deus ali, lá na fornalha. Ele não deixou o pessoal queimar. A glória é dele, né? Ok, mas observe, ele não deixou ser queimado, mas deixou o quê? Ser humilhado, ser jogado na fornalha, serem zombados. Ok, e eles aceitaram tudo? Okay. Se o Senhor quer que a gente morra, a gente morre. Aí foi do agrado de Deus transformar aquilo num testemunho glorioso do seu nome. Não, eu não quero ser. Mas ele sofreu. Deus não os privou de sofrer. Deus os privou de morrer. Mas o sofrimento está lá. Compreende? Esse é um detalhe que o pessoal não vê isso daí, e aí fica falando de uma vitória. Não existe. Como se a vitória fosse Deus dar tudo que a gente quer para o nosso bem. Não, não é. A vitória do Senhor sobre a nossa vida é mostrar ao mundo que Ele é Deus sobre nós. A despeito de um mundo rebelde contra Ele, a respeito de um mundo que se opõe contra Ele, Ele é Deus em nossas vidas. E sendo Deus em nossas vidas, o mundo tem que engolir essa verdade. Existe alguém mais importante do que a nossa dor, alguém mais importante que o nosso sofrimento, alguém que nos deu alguma razão para aceitarmos o sofrimento com alegria, como diz Tiago. Tende por motivo de toda alegria o ser submetidos a várias provas. É igual o Paulo diz assim, você passava um pouco, não muito, e até não de jeito nenhum, porque já sabia que tinha que passar pelo sofrimento. E ele termina dizendo o quê? Tudo posso naquele que me fortalece. Quem é que me dá força para viver com alegria o sofrimento? É isso que faz se tornando loucura para o mundo. E isso tudo vira o quê? Louvor para o Senhor. É por isso que eu não devo me revoltar com o sofrimento. E essa geração nova não está preparada, não quer sofrimento, porque eu não vivo. É por isso que estão todos, muitos lá no sul. Eu digo que chamo de manicômio moderno, as clínicas. Nas clínicas, sim. Hoje, se você ver essa clínica que minha irmã está, eu vejo o sofrimento da minha irmã lá, que ela até, quando ela estava fora, ela ia pro pecadão e tal, ela babava. Aí lá dentro, é a primeira vez que ela está 4 meses lá dentro. E eu vejo a minha mãe desesperada querendo tirar que ela está sofrendo. Eu não vejo, eu estou vendo ela desintoxicando. E a mente assim, para as coisas de Deus, até a vaidade, ela está se desfazendo, você entendeu? Aí eu vejo jovem lá, tem uma jovem lá que ela tem até PhD, sei lá, pós-graduação aí. Enquanto aquela administração que você fez, que a filha queria sair, mas essa tem pós-graduação, independente, inteligente. Ontem eu vi lá reportando que ia denunciar e ter processo na clínica. Isso é linda elas lá, um tanto de jovem bonita, jovem senhora, evangélica. Não interessa o credo, a cor. Eu fico só observando, eu gosto muito de observar. Está desse jeito, eles não estão preparados para o sofrimento. Só querem, né? Eu sou, eu tenho, é vitória, né? É a verdade que está acontecendo. Porque a gente não quer sofrer. Isso, aí estão adoecendo.
E aí você vive num mundo que vai te trazer É sofrimento. verdade. E aí você entendeu bem como é que o medo não controla? Porque quando eu entendo que eu vou sofrer, e quando eu entendo que Deus não tem a obrigação de me privar do sofrimento, aí eu não vou brigar nem com o mundo, porque eu sei que é isso mesmo. Eu não vou brigar com Deus. Buscar um culpado, assim. Buscar o culpado. É que nem o hino da Jovem Guarda, né? Eu sou rebelde porque o mundo quis assim. É isso. Porque nunca me trataram com amor. Muita gente tola nesse mundo, viu? Cara, a Bíblia é muito clara. Você vai sofrer porque o mundo é mau, e você vai sofrer porque Deus não tem obrigação nenhuma de te privar do sofrimento. Antes, pelo contrário, o sofrimento para o Filho de Deus é motivo de alegria. Principalmente se esse sofrimento for por causa da sua fé em Cristo Jesus. Se não for por causa da minha fé em Cristo Jesus, é motivo de alegria porque eu testifico Cristo no meu sofrimento. E se for por causa de Cristo Jesus, eu testifico Cristo de novo, que vale a pena mais Ele do que as benesses da vida que você quer me oferecer. A mola aí é a terra. Claro. Não temas, não seja dominado pelo medo, não faz sentido. E aí, Deus ainda acrescenta um detalhe importante. Eis que o diabo está para lançar em prisão algum dentre vós. Chupa essa manga. Cara, você já pensou? Pensa um pouco comigo. O Deus Todo-Poderoso chega para você e diz: ó, não temas, porque tu vai sofrer, mas não temas. Eu estou sabendo que o diabo está articulando aí para vocês serem presos. Não temos. O que você diria para o Deus Todo-Poderoso? Só não vou fazer nada. O senhor está sabendo? O senhor está me dizendo que eu vou ser preso? Mas o senhor não acha que é injusto, não? Eu não aceito. Eu repreendo. É o diabo, vou repreender o capeta, ele não vai me levar na prisão, não. Não, ele vai colocar você na prisão. E não acabou. Para ser dispostos à prova. Deus está dizendo: eu quero que vocês sejam postos à prova. Eu não vou privar vocês. É mamar mesmo. Por que Deus nos põe à prova? Porque é a prova que revela a veracidade da nossa fé para o mundo. O apóstolo Pedro, ele usa uma ilustração. Eu já disse a vocês, essa ilustração é muito legal porque eu vi isso de perto. Ele diz lá em 1 Pedro 1, pegue a sua Bíblia, por favor. Versículo 6, 1 Pedro 1, 6. Ele diz: nisso exultais. Nisso, há três coisas que ele disse que nós deveríamos ter no nosso coração com alegria. Primeiro, Deus nos regenerou para uma viva esperança, versículo 3. Segundo, Ele nos regenerou para uma herança incorruptível, versículo 4. Quinto, Ele nos regenerou para que fôssemos guardados pelo poder de Deus para a salvação. Não é da tribulação. Aí no 6 ele diz: nisso exultais, ou seja, nessas três coisas, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contestados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais precioso do que ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Observe a frase: mais precioso que ouro perecível,
mesmo apurado por fogo. Você entende bem isso? O que é que torna um ouro 18 quilates e 24 quilates? Pureza dele. Como é que se alcança a pureza do ouro? Emana ele até. Quanto mais fogo, mais fogo. 18 quilates é uma medida de... Não é a palavra? É tipo a intensidade do fogo. Tem uma medida lá. Mulher vai do forno, tem que esquentar tantos graus, né? Graus Celsius. Tem os graus Celsius. 18 quilates tem uma medida de graus que tem que ficar por um tempo para dar 18 quilates. 24, amigo, é fogo. Mas aí o ouro não dá liga, ele racha. Mas o 24 quilates é uma medida para ele poder se manter ali. É o puro. Você está entendendo? Eu lembro quando eu morava em Macapá, meu pai fazia isso. Meu pai trabalhava com compra de ouro. Eu cansei de ver o garimpeiro chegar à tarde lá no escritório. Aí meu pai pegava, pesava o ouro, aí anotava com tantos gramas. Aí ele pegava, jogava numa frigideirazinha, pegava um maçarico e outro primeiro. E aí você começava a ver escorrer a impureza, o azougue, ou mercúrio, como alguns chamam. Eu via escorrer, negócio prata, que tem no ouro, tudo impureza. O que é que Deus nos leva à prova? Primeiro, eu quero ver se a sua fé é fé. Ele, Deus, precisa saber disso? Não, ele sabe se é ou não. Ele quer tornar isso visível ao mundo, se é ou não. Ele quer que as pessoas, por meio das nossas provações, saibam quem nós somos. Se somos mesmo do Senhor, as pessoas saberão. Pela prova que nós passamos, pelo sofrimento que nós temos, elas saberão se somos do Senhor. Então Deus não precisa provar nada para ele, mas ele quer tornar público. A outra questão é, se somos do Senhor, quanto mais fogo, melhor. Porque o fogo para aquilo que é precioso é melhor. Para aquilo que é material vagabundo é pior. Deus vai nos santificando por meio das nossas provas. Deus vai nos moldando a imagem do Filho dele por meio dos nossos sofrimentos. Deus vai nos limpando das impurezas que operam dentro de nós por meio do sofrimento. Quem se rebela perde a grande riqueza de ter apaziguado o coração do mal que opera dentro de si. Veja o caso do Caio Fábio. Durante o processo disciplinar dele, ele teve toda a oportunidade de Deus para ser curado. A igreja presbiteriana impôs na época para ele uma disciplina de 6 meses inicialmente para acompanhá-lo e ajudá-lo a curar o mal que havia operado no coração dele. Que mal havia operado? Não sabemos exatamente, sabemos a manifestação, que foi o adultério. A manifestação nós vimos. Esse é o problema do Caio Fábio? Claro que não. Adultério é apenas a manifestação de algo muito pior que está dentro do coração. E Deus não lida com o que aconteceu, Deus lida com o que está dentro operando aquilo. Ele se rebelou, ele não aceitou. Nosso bispo o levou para Recife para tentar ajudá-lo.
se rebelou. E qual é a primeira sensação quando você olha para o Caio Fábio hoje? De um homem louco, mas eu diria mais, quando ele abre a boca, eu vejo um homem revoltado com a vida. Bem rebelde, bem revoltado. Ele está em revolta com a vida. Por quê? Essa revolta já existia antes. Essa mesma revolta o levou a adulterar. A humilhação que ele passou em perder todo o mega ministério que ele havia criado, talvez o impeça de adulterar novamente. Mas é a mesma revolta que continua fazendo a boca dele suja, que fez com que ele desrespeitasse a escritura e culto e criasse uma religião cristã no grupo dele. É a mesma revolta. Ela só não se manifesta mais na prostituição, não se manifesta mais no adultério, mas é a mesma revolta. Por que ela está lá? Porque em vez de aceitar o processo de Deus de cura pela dor, cura pela humilhação, ele se revoltou. Diga aí. Vi uma postagem dele que ele afirma que Cristo não passa de uma chave hermenêutica para nós. Aí um irmão postou o seguinte: você continua o mesmo, sempre adulterando. Ok. Adulterar agora para ele só não é mais catar a mulher do outro. Só não é na área do sexo, mas adultério tem um leque de área. Continua adulterando. Quando nós vamos chegar no sétimo mandamento, no sexto mandamento, não adulterarás, aqui no sétimo, hoje é o sexto, sétimo mandamento, não adulterarás. A gente vai ver que adulterar não é só sexo. Nós somos adúlteros em várias outras coisas, e o mandamento proíbe qualquer forma de adultério contra Deus. Então é verdade que essa pessoa colocou, você continua adulterando. Percebe? É a mesma revolta, porque eu me rebelo contra o sofrimento. E Deus diz: não, rapaz, o diabo ainda vai prender você. Fica frio, ainda tem mais coisa para você sofrer. Você achou que é tudo? Vocês estão achando que é tudo? Não. E ainda há um detalhe importante. Ele diz que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. 10 dias não é um número literal na literatura apocalíptica. 10 é a representatividade do todo de alguma coisa. Deixa eu explicar isso melhor para vocês. Sempre que a gente fala de numeração em Apocalipse, há um campo da teologia de estudo, que é o campo de estudo da gematria. A gematria é a que lida com a simbologia dos números dentro da Bíblia. Então, o número 10, ele representa a inteireza de alguma coisa. Então, pegue, por exemplo, o caso de Jó. O caso de Jó. Jó, ele tem 7 filhos. E tem 3 filhas. 7 filhos. Homens. Representa a perfeição do número de homens. 3 filhas são somadas aqui para dar que valor? 10. 10. Qual era o simbolismo de Jó ter 10 filhos? Uma família íntegra, inteira, completa. Por que nós somos instruídos a dar biblicamente o dízimo, 10%? Porque o dízimo representa para nós o entendimento de que tudo que temos vem do Senhor. Ele é símbolo da totalidade. Aí agora Deus chega para o povo e diz assim: vocês vão sofrer. Essa é a verdade. Eu não vou privar vocês, não vou poupar vocês de sofrer. Vocês vão sofrer. O diabo vai aprisionar vocês, vai jogar nas cadeias, para que vocês sejam provados. E isso vai ser durante 10 dias.
O que é que isso representa para a literatura apocalíptica? O tempo que você tiver que sofrer, você vai sofrer. Eu não vou poupar você do tempo que está determinado para que você sofra. Essa é a questão. Deus não vai encurtar o nosso sofrimento. Há um tempo determinado pelo Senhor até para sofrermos. E isso está em perfeita harmonia com toda a Escritura. Lembra quando nós lemos Eclesiastes 3? Há um tempo para sorrir e há um tempo para chorar. Deus não encurta o tempo do nosso sofrimento. Você tem um tempo que eu quero que você sofra. E isso será para a prova do seu coração. E uma vez provado o seu coração, ele permaneceu, então ele vai santificar a sua vida. Não permaneceu, era apenas para mostrar que a sua fé é falsa. Apenas para mostrar como é hipócrita o seu viver o cristianismo. O sofrimento tem essa bênção. Ele revela quem somos. O sofrimento revela o que somos. Vocês vão cumprir esse tempo. Nem mais, nem menos. Deus não vai encurtar a noite. O salmista usa essa expressão bem interessante. O choro pode durar a noite toda. Deus não vai encurtar as lágrimas da noite. Apenas ele nos diz que pela manhã vem a alegria. O sofrimento cumpriu o seu tempo, mas também há alegria quando cumpre o seu tempo. Perceba, Deus não é um Deus sarcástico que nos quer ver sofrendo à toa. Ele usa do sofrimento como um instrumento para provar o nosso coração. E sendo provado, então há um tempo de alegria, porque foi provado e se mostrou precioso o nosso coração, ou se mostrou preciosa a nossa fé. Então vocês vão sofrer 10 dias, não é literal. Então a primeira coisa que Deus diz, não temos. Você está entendendo por quê? Você vai sofrer. Não temas, eu não vou interferir no seu sofrimento. Então não se deixe paralisar pelo medo. A segunda coisa que Deus diz para eles: ser fiel até a morte. Senhor, quando vai acabar? Quando você morrer. Ai, como eu gosto do Senhor. O Senhor, Ele é bem claro para a gente. Senhor, quando vai acabar o sofrimento? Seja fiel até a morte, filho. Até a morte você vai lidar com isso. Em algum sermão, alguns anos atrás, eu disse aos membros aqui da igreja, eu disse: olha, aproveite o tempo das vacas gordas. Todas as vezes que Deus te dá o tempo de vacas gordas, aproveite. Curta. Faça o que Eclesiastes diz. Curta. Viva. Aproveite. É engraçado que a gente chega na época das vacas gordas, a gente se mete em confusão, se endivida todo. Em vez de aproveitar, a gente arruma dor de cabeça. Não aproveita com sabedoria, né? Eclesiastes chega a dizer para as mulheres comprarem perfume, se embelezarem. É o tempo das vacas gordas. Aproveita a simplicidade dessa. Por quê? Porque Porque vai ter o tempo da vaca magra, meu. A vida é essa oscilação. Até você morrer vai ser assim. Você vai estar sorrindo um tempo e outro dia você vai estar chorando. O que Deus espera de nós? Que permaneçamos fiéis até a morte. Quer seja na alegria ou na tristeza. É um casamento com Deus.
E a promessa dele? E dar-te-ei a coroa da vida. Eu não vou te privar do sofrimento nessa terra. Eu não vou impedir que você sofra. Eu até quero que você sofra para provar a sua fé. Mas se você permanecer fiel até a morte, eu te darei a coroa da vida. A glória daqueles que foram salvos. Qual é a nossa vitória nessa vida, irmão? É ter comprado carro, é ter comprado apartamento, é ter conseguido um bom emprego, se tornar um grande empresário. Qual é a nossa vitória nessa vida? Cara, tudo isso vai passar. A única coisa que não vai passar é a sua vida. Porque diante de Deus você vai ter que ouvir dele: vá para o inferno ou entra no reino do teu Senhor. Os que entenderam isso e não paralisaram pelo medo, mantiveram-se fiéis ao seu Senhor, receberão dele a coroa da vida, salvação. E para que não haja dúvida, João fecha isso dizendo: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, quem é o vencedor? O que receberá a coroa da vida. Depois morreu, cara. O vencedor não é quem é alguém nessa história. É quem morreu e recebeu a coroa da vida. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Qual é a primeira morte? A que todos os homens passarão, salvo aqueles que no dia do retorno do Senhor forem glorificados, estiverem aqui. Mas é o caminho normal. Todos nós passaremos pela primeira morte. Agora somente os salvos não verão a segunda morte. Chegou o dia do juízo, então nós iremos estar com o Senhor no novo céu e nova terra. O ímpio, ele não só morreu nessa vida, como ele verá o dano da segunda morte, ser lançado juntamente com o inferno, o diabo e seus demônios, no lago de fogo. Eu não vou te poupar do sofrimento, porque eu tenho algo muito maior para você nessa história, algo que você ainda vai contemplar. Bom, eu acho que deu para vocês entenderem por que a igreja de Esmirna se tornou uma referência na Ásia Menor. E o seu bispo, na segunda metade do segundo século, 155 mais ou menos, quando Policarpo foi executado, ele se tornou esse exemplo da perseverança dos santos. Só um detalhe: quem foi o discipulador de São Policarpo? O próprio João que escreveu o Apocalipse. Ele não paralisou o caminho, porque ele entendeu a honestidade de Deus sobre essas coisas. Não crie Deus falso, não invente Deus fraquinho. Veja um Deus honesto como está na Bíblia, e o ame, adore. Você não paralisa. Cria um falso Deus. O primeiro problema, se eu tivesse uma paralisada e fica travado numa cama. Semana que vem começamos a examinar a terceira carta, se Deus assim nos permitir. Bem?